Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é nosso convidado a estar participando presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, nossa sede na Rua Cuiabá 146, e também na congregação no bairro onde estamos, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, aqui na Vila Esperança. No mesmo horário também, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar conosco. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presencial. Por isso é importante a tua presença, a tua participação na Escola Bíblica Dominical. Estivemos aqui, queridos, a lição passada, que foi a lição de número 5, que falou sobre a promessa de salvação. Queridos, falando sobre esta promessa de salvação, quando o Senhor, Ele nos salva, essa promessa de salvação, essa promessa já está incluída outras promessas também. A cura, a libertação, a transformação, a promessa do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, a promessa da vinda do Senhor. Então nós trabalhamos, queridos, sobre a salvação, uma maravilhosa salvação, os processos de santificação, né? Foi tratado aí na lição sobre a santificação, que existe os seus estágios, que são 3 níveis, né? 2, nós estamos vivenciando, que é a santificação posicional. O que é a santificação posicional? Você aceitou a Cristo Jesus, você está na posição de salvo, você está na posição de santo. Só que tem pessoas que têm uma mudança radical, vão largando algumas coisas aos poucos, outras, né? Ou seja, um é rápido, outros vai sendo aos poucos, que é um processo. E aí vem o segundo estágio, que é a santificação progressiva. Esta santificação progressiva é aquela que nós vivenciando a cada dia. É aquela que eu sempre falo, é quando você olha no espelho, que você acorda, que você olha no espelho, você vai vendo aquilo que precisa ser tirado, removido, aquela sujeira, né? E aí você vai ver o seu rosto perfeitamente. Então a santificação progressiva é você olhar todos os dias. Você está sempre olhando para a palavra, lendo a palavra de Deus, participando dos cultos de ensino, escola bíblica dominical, que isso é muito importante. Isso dá uma estrutura para você, da raiz sabedoria. Como já dizia Pitágoras, né? Pitágoras dizia que o verdadeiro sábio não é aquele que sabe. O verdadeiro sábio é aquele que não sabe e ele quer aprender. Ou seja, você sempre ter uma mente aberta para aprender da palavra do Senhor. Eu, muitas coisas, deixei de fazer, queridos, por causa do ensino da palavra, de alguém me mentoreando, de alguém me instruindo. E a cada dia nós precisamos de pessoas que nos mentoria. Por mais que somos pastor, mas também somos ovelhas. Precisamos também ser mentoreados. Amém? Então a santificação progressiva é essa, cada dia você ir melhorando. Como diz Provérbios, capítulo 4, versículo 18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando cada vez mais, até se tornar perfeitamente. Ali o proverbista, ele dá o exemplo do sol, que quando nasce ele não está muito claro, mas cada vez que vai correndo os tempos, as horas, vai iluminando mais, vai clareando mais até a perfeição. E qual que é a perfeição? A perfeição é somente no céu, quando chegar no céu. Nós não somos perfeitos, queridos. Estamos sim lutando para a perfeição, estamos lutando para o aperfeiçoamento, mas a perfeição
é somente no céu, que é a santificação definitiva, é a santificação completa. É aquela que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto como somos, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Jesus, porque assim como ele é, o veremos. E também o Senhor, vamos estar com ele perfeitamente, completamente. E, queridos, então falamos desses processos que se precisa ter, que são os processos de santificação. Deus, ele quer salvar a todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus, ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Só que é um querer de Deus e também é um querer da pessoa. Deus, quando nos criou, ali ele criou o homem ali no Jardim do Éden, ele criou o homem perfeitamente, como diz Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem perfeito, porém ele criou muitas invenções. Adão foi criado perfeitamente, foi já criado grande, não passou pelos processos de estágio de crescimento, como Jesus, e podemos ver também que ele era perfeito, mas ele não era impecável. Ou seja, ele não foi programado para não pecar, foi colocado um livre-arbítrio dentro do homem. Talvez você diga, Jesus não pecou porque ele era santo, perfeito. Não, Adão também foi criado santo perfeitamente. E já foi criado grande. Jesus não, passou todos os processos, né? Da sua fase anal, fase oral, a infância, né? A juventude, adulto. Jesus precisou passar por tudo isso. E ele venceu. Então, quando Adão pecou ali no Jardim do Éden, ali no paraíso, não tinha morte, doença, vamos estudar agora essa lição. Ali, quando ele pecou, ele procurou folhas de figueira para se vestir. Quando ele procurou se vestir de folhas, Deus rejeitou aquela vestimenta. Adão era um péssimo estilista. Ele quis se esconder atrás da folha. Deus foi lá, vestiu ele de veste, de túnica, né, de veste de animais. Ou seja, para se vestir veste de animais, uma túnica, Adão, um animal precisou já ser sacrificado e imolado. Deus ali no Jardim do Éden, ele já mostrou o proto-evangelho, e também no capítulo 3, versículo 15, quando ele faz a promessa da semente da mulher, qual tem ali a semente da serpente, fala também da semente da mulher, a qual Jesus seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Paulo diz que vai ser esmagado. Tudo isso se cumpriu de uma maneira parcialmente lá na cruz do Calvário, mas definitivamente Paulo diz que Jesus ele vai esmagar, né, toda a ação de Satanás, que é também o império da morte, a qual reina. Então, queridos, ali já mostrou o proto-evangelho da salvação ali no Jardim do Éden. Amém? Muito bem. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 6. Fique comigo até o final, que nós vamos entender do dia 10 de novembro de 2024 a promessa de cura divina. Antes de eu começar, queridos, essa lição, é importante você ler a chamada declaração de fé. Olha o que diz a nossa declaração de fé. Você que não tem a nossa declaração de fé, é importante que você esteja a declaração de fé, tá bom? Que é um livro de apoio de nossa igreja, onde está a nossa doutrina, nossas segmentações. No capítulo 20 da nossa declaração de fé, lá no seu capítulo 20, capítulo 20, a página 174, diz assim, fala sobre a fé e os dons de curar, que é mencionado lá em 1 Coríntios 12. Em seguida aparecem mais 2 dons,
e a outro pelo mesmo Espírito da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O dom de curar é o dom da fé. O dom da fé distingue-se da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial usada num momento específico. Muito bem, queridos, os dons de curar, os dons da fé, a pessoa que tem esse dom, queridos, ela vai independer da fé do outro. Quando Atos 2, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, no capítulo 3, Pedro e João ali já exercem o dom da cura. Por quê? Veja que aquele homem ele não queria a cura, ele queria esmola. Ele queria ajuda, né? Só que Pedro e João depois apresentou para ele o evangelho, porque o evangelho ele muda. Porque a esmola apenas ajuda, mas o evangelho ele muda. Então, do que ele precisava ali era do evangelho. Porque a nossa salvação, ela é primária. As curas, elas são secundárias. Vamos entender isso aí, tá bom? Então, Pedro ali, ele recebeu o dom da cura e já exerceu ali. Pedro e João, porque ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ali foi a fé, né, e o dom da cura usado ali. Quanto aos dons da cura, porque tem que ser com a fé também, que é uma fé especial, coisa que a declaração de fé fala aqui. Quanto aos dons de cura, são manifestações também do poder do Espírito Santo, que opera de maneira multiforme para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma ou psicossomática, que nós vamos falar também. Sempre concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrar, pois Deus é quem cura, somente Ele pertence à glória. Então, é Deus que vai curar a pessoa, mas precisa de um ministrante, precisa de alguém com fé também, né? Tem pessoas que têm fé. E quando se fala fé, eu preciso entender, queridos, que a fé é algo que eu não estou vendo, mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu não estou falando aqui, como diz em nossa declaração de fé, não está falando da fé como fruto do Espírito da Gálatas 5:22, e nem também da fé para a salvação. Não. Tem pessoas que ele tem a fé para a salvação, mas não tem a fé para receber uma cura, um milagre, que é uma fé especial, uma fé diferenciada. Agora, a pessoa que tem um dom da cura, não. Independe da fé da outra pessoa, porque ele vai ter o dom e Deus vai usar ele naquele dom ali. Agora sim, existe aquele que tem fé para receber também o teu milagre. Aí é outra coisa diferente. Muito bem, queridos. E isso é importante nós entendermos que Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas o que ele tinha, ele deu. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu estava lendo um livro, um famoso livro, de pastor Jonas Cabral. Esse livro é Entre o Vale e o Monte. Nesse livro, eu estava lendo ali algo que nos chamou muito a atenção, queridos. Nos chamou muito a atenção. Nesse livro, conta-se, né, a história de Tomás de Aquino, que é um doutor angélico da Igreja Romana em 1330 depois de Cristo. Ele foi visitar esse Papa, né, lá em Roma, o Papa Inocêncio IV, quando, depois de mostrar todas as belezas, a fabulosa riqueza, né, ali do Vaticano, né, o Papa fazendo alusão às palavras de Pedro, né, ao coxo ali da Porta Formosa, ele disse assim, vês, Tomás, ele falou para Tomás, ao qual foi visitar, olha, a igreja hoje não pode mais dizer como nos primeiros dias, ou seja, ele quis fazer uma média, né, com Tomás. A igreja hoje não pode mais dizer como nos primeiros dias, não tenho prata e não tenho ouro. Ele se referindo aos templos, às belezas do templo, né, os tesouros, as riquezas. E ele respondeu, é verdade, exatamente. A igreja não pode mais dizer que não tem prata nem ouro. Quer dizer que a igreja cresceu, a igreja desenvolveu, a igreja produziu, os irmãos enriqueceram a fé. Só que ele falou a verdade. Só que também não pode mais dizer ao coxo, levanta
e anda. Que lições isso pode nos tirar, queridos? Muitas pessoas hoje, muitos constroem templo suntuoso. Não é pecado ter riqueza, não é pecado ter recurso, não é pecado ter dinheiro. Mas às vezes nós confiamos nos bens materiais e isso tem trazido um esfriamento da fé muito grande, queridos. Principalmente em nossos dias, em nossa atualidade que nós estamos vivendo. Muitas vezes por as pessoas ter tudo, por as pessoas ter dinheiro, por as pessoas ter riqueza, elas confiam naquilo ali, elas acumulam aquilo ali, compram casas, mais casas, carro de luxo, e esquece de usar a fé. Ah, mas para que usar a fé? Eu já tenho tudo. Você percebe o que Tomás quis ensinar para aquele Papa Inocêncio IV? É isso. O que tem trazido um esfriamento espiritual, muitas vezes tem sido as riquezas, as coisas. Não estou fazendo apologia da riqueza ou da pobreza, não. Eu estou falando que isso pode trazer algumas consequências, queridos, alguns prejuízos. Mas eu quero falar aqui, queridos, hoje nós estamos falando sobre o tema sobre cura. Eu quero trazer algumas lições aqui. Primeiro, a palavra milagre. Essa palavra milagre é terata, que significa maravilha. Jesus, em seu ministério realizado, que foi escrito, narrado nos evangelhos, Jesus, ele fez 35 milagres. 35 milagres, 23 curas e 3 ressurreições, que são escritas na Bíblia, que é de Talita, adolescente, do jovem, filho da viúva Naim, e de Lázaro, adulto, que foi ressuscitado. E dessas 23 curas, 17 se refere ao corpo físico e 6 são sobre demônios, potestades demoníacas. E 9 mostrando o seu poder sobre a natureza. Então, Jesus, em seu ministério, foi marcado por muita cura, sinais, prodígios, maravilhas. Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 4, e o versículo 23. Jesus ensinando, pregando e curando. É essa tricotomia do ministério de Jesus. Ensinar, pregar e curar. Quando ele ensina, ele quer enraizar as pessoas. Quando ele prega, ele quer trazer as pessoas para ele. Quando ele ensina, ele cria a estrutura, cria raiz dessas pessoas. E quando ele cura, ele quer trazer um bem-estar para essas pessoas. No nosso textuário, fez muito bem aí o comentarista, ele baseou em profeta Isaías 53, versículo 4, qual diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, haja vista que essas enfermidades ali está falando do nosso pecado, mas o pecado trouxe essas consequências gravíssimas, que é a enfermidade física. E as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 e o versículo 4. Eu quero destacar aqui para vocês duas coisas que são faladas ali em Isaías 53 e o versículo 4. Primeiramente, fala sobre que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Qual é a diferença entre enfermidades e dores? Porque depois fala, e as nossas dores levou sobre si. Enfermidade se refere àquilo que você carrega. Às vezes você está enfermo, mas você não tem dor. Enfermidades às vezes pode ser genética, às vezes é algo que vem da família, ou talvez é algo que você fez que contribuiu para aquela enfermidade, um câncer ou alguma coisa assim. Mas diz também que Jesus levou as nossas dores sobre si. O que é as dores? É algo que eu estou sentindo naquele momento. Jesus é aquele que traz alívio para a minha e a sua dor. E ele pode fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Então essa é a diferença entre enfermidades e dores. Anote aí, professor, fale na sala de aula essa diferença, porque aqui eu passo somente riquezas, maravilhas de ensino para você. Então explica que enfermidade é aquilo que as pessoas carregam. Quantas pessoas você sabe que estão enfermas, mas não está com dor? Agora, a dor é aquilo que você está sentindo naquele momento, amém? Muito bem.
Jesus é o nosso médico dos médicos. A nossa leitura está lá em Isaías 53, do 1 ao 5, Mateus 8, do 14 ao 17, Tiago 5, do 14 ao 17. Vai nos mostrar aí Isaías 53, o famoso, né, texto da Bíblia. Depois vai mostrar um exemplo de que Jesus, né, ele entrou na casa de Pedro e viu a sogra desse jazendo com febre, ele foi e curou. Deixa eu fazer uma brincadeirinha à parte aqui. Parece que Pedro não gostava muito da sogra dele, porque Jesus foi lá, né, ele nem pediu, ele nem insistiu para que Jesus ele curasse, né, porque o próprio texto diz que Jesus viu a sogra deste jazendo com febre, toca ali na mão e a febre a deixou. Depois que se juntou todos na porta ali, não queria que Jesus saísse, né? Mas Jesus disse que tinha um plano de ir para outros lugares. E depois, Tiago 5, né, do 14 e o 15, que fala que a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará e se houver cometido pecado, ele há perdoado. Só que não pode esquecer do versículo 6, porque as pessoas às vezes pegam esse versículo, fala que a oração vai trazer a cura e tal, só que o versículo 16 fala, se confessar os vossos pecados, confessar uns aos outros as vossas culpas. Então, para receber a cura e ser sarado, é preciso uma confissão. Para ser perdoado, tem que ter uma confissão. Muitas pessoas não recebem a sua bênção, não recebem a sua cura, não recebem o seu milagre porque falta perdão. E quantas pessoas estão enfermas, né? Porque não perdoa o seu irmão ou a sua irmã. O que eu tenho que aprender com essa lição, Cris, sobre cura? Que o evangelho só é evangelho se tiver sinais, prodígios e maravilhas. Alguns falam que Marcos, o capítulo 16 e o 15, não consta nos só para tirar o que Jesus falou, queridos. Hebreus também fala de milagre. Outras partes na Bíblia falam de milagre. Não vamos querer ferir, machucar ou ferir a Bíblia Sagrada, amém? Jesus, queridos, lá em Mateus 4:23, que eu já falei, e Mateus 9:35 fala dessa tricotomia do ministério do Senhor Jesus. Tópico 1 fala de uma profecia bíblica, né, da cura divina, que está lá em Isaías capítulo 56. Jesus sofreu em nosso lugar a dor física, eu vou acrescentar aqui uma dor mental e a dor espiritual, que é a separação do Pai ali, que foi algo que Jesus sofreu muito, né? Mentalmente a sua alma estava angustiada, abatida, e fisicamente ele sofreu a dor dos algozes ali que o batiam. E também vai dizer que é o cumprimento profético no ministério do Senhor Jesus. Veja que Jesus, ele vai repetir nos evangelhos, em mais especial do Mateus, que é muito que fala sobre o profeta Isaías, ele vai repetir a profecia de Isaías 53, lá em Mateus 8:17. Então, é o que? Isso mostra que um cumprimento profético no ministério do Senhor Jesus. Amém? E o ponto 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Queridos, eu quero ensinar algo aqui para vocês. Eu já vi muita aberração. Eu já vi pessoas derramar óleo na cabeça das pessoas, derramar óleo para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, joga óleo e derrama uma taça cheia de óleo na cabeça. Essas aberrações não têm base bíblica. O que a Bíblia ensina, Cris? Quando tem algum enfermo ou doente, chame os presbíteros da igreja. Não estou dizendo que um membro comum, uma pessoa não pode orar e a pessoa receber um milagre. Eu estou falando que para ungir com óleo, queridos, é apenas os presbíteros da igreja. Vamos entender isso. Vamos parar com essas aberrações aqui, que eu já vi pessoas me pedindo óleo para jogar óleo na casa, jogar óleo no quarto, jogar óleo. Para com essas besteiras. Isso são os besteiróis. Quer ungir? É apenas ungir. É um pouco de óleo só. E chama os presbíteros da igreja e unge com óleo sobre a cabeça. Então, os ministros de Deus, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, são também considerados como ministros da igreja. Né? Se ele é evangelista, um pastor, ele já foi também um ministro, um presbítero também. Então, isso é muito importante
nós entendermos. O tópico 2 fala a origem e consequências da doença no mundo. Eu já falei isso aqui, queridos, quando Adão estava lá no Éden, não tinha doença, não tinha depressão e também não tinha morte, né? Porque o pecado ainda não tinha entrado. Então a origem da doença foi no Éden. Veja que depois Adão, primeiro ele morreu espiritualmente, depois morreu fisicamente também. E aí, ponto 2, vem a consequência do advento da doença. Porque tudo tem as consequências, queridos. Veja que Adão viveu 930 anos, Sete 912. Outros importantes personagens bíblicos, como Metusalém, morreu com 969 anos. Queridos, fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo Deus quer que nós vivamos? Quanto tempo Deus quer que nós vivamos? Vamos para a Bíblia. Porque muitas pessoas nos questionam, mas por que as pessoas viviam mais? Por que viviam 900? Por que viviam 600? Por que viviam 700? Por que viviam 500? Está na Bíblia, querido. Você está lendo Gênesis capítulo 5. Leia Gênesis capítulo 6 que você vai entender. Gênesis 6, Deus resumiu, Deus diminuiu o tempo do povo para quantos? Para 120 anos. Então, quanto tempo Deus quer que nós vivamos, queridos? 120 anos, eu ensino isso, aonde eu for, em qualquer lugar, sem medo de errar e pecar. Pastor, nota da lei, esquece lei, queridos, não havia lei ainda. Quando Deus falou isso, foi antes da lei. Então, como é que o Salmo 90 diz que a duração da nossa vida é 70, 80 anos, e alguns pela sua robustez, né? 80 anos. Quem escreveu o Salmo 90? Moisés, né? Moisés. E Moisés, a maior parte da vida dele foi aonde? No deserto com o povo, caminhando ali os seus quase 40 anos. A pessoa não vai viver muito, gente. Vai viver pouco, vai viver menos. Agora eu te pergunto, responde para mim, com quantos anos Moisés morreu? E os seus olhos não escureceram e não perdeu sua visão. Está na Bíblia. 120 anos, querido. 120 anos. O que Deus quer que nós vivamos. O que Deus quer que nós vivamos é 120 anos. Eu recentemente vi pessoas que morreram com 90 anos, 100 anos, aí 102 anos. Por que as pessoas não vivem muito mais, queridos? A partir de Gênesis capítulo 6, veja que começa a diminuir a idade. 100 e poucos anos, 70. Porque o próprio Deus fez isso por causa do pecado do povo, queridos. Lógico que algumas coisas contribuem. Mas você vai morrer só no tempo de Deus. Só na hora de Deus. Hoje vinha uma pessoa falando querendo tirar sua vida. Não faça isso. Você está querendo fazer uma coisa que é Deus que vai fazer. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Eu falei com uma pessoa hoje. Não faça isso. Então o que Deus quer é 120. E o APVP, anos potenciais de vida perdido, tem chegado à conclusão de que a maioria dos brasileiros tem chegado a 70, 80 anos. É exatamente isso aí. Hoje tem os climas, tem a alimentação, tem as comidas, mas o que Deus quer é isso, é 120. Deus diminuiu para 120. Gênesis capítulo 6, leia lá em capítulo 6, versículo 3. Mas muitas vezes não chegamos, porque tem pessoas que não sabem viver, né? Perde tempo com coisas banais. Então, as consequências foram essas, né? E o tempo passa rápido, nós voamos. Aí vem a proliferação de doenças. Hoje, principalmente depois da pandemia, quantas doenças que têm surgido aí novas, muitas vezes desconhecidas pelas ciências. Eu estou estudando aí, eu estou fazendo a psicanálise, eu estou estudando, e ali fala sobre, ela estuda sobre o inconsciente. E quando estuda sobre o inconsciente, fala de tem coisas ali que são recalcadas, mas não está esquecido. Então essas coisas recalcadas, ela gera o quê? Ela gera problema, gera doenças, manchas na pele, né? Coceira, câncer, enfermidade, doenças psicossomáticas. O que é isso? O que é doença psicossomática? Doenças da alma. Aí surgiu o Alzheimer, depressão, suicídios, transtornos, demência, todas essas coisas, o quê? Essa proliferação, queridos, das doenças, né? Mas só qual é o pior doente, que eu sempre falo? O pior doente não é o que está doente, é o que não reconhece
que está doente. Então, vamos entender isso, queridos. Tópico 3, né? Jesus cura sim, porque tem um louvor da Ave cristã que fala: Cristo cura sim. Ele cura sim. Eu preciso entender que Jesus cura. Ele fez uma promessa, no Êxodo 15, 26. Eu sou Deus que te sara. Né? Deus está revelando o seu poder curador. No deserto com Israel, atuou como médico do seu povo. Ele fez uma promessa. No ponto 2, Jesus é que cura. É Ele que cura, queridos. O homem não tem poder nenhum de curar. O que podemos fazer para receber a cura divina? O que precisamos fazer? Precisamos, primeiro, orar, ministrar com fé. E ungir com as mãos. O que cura não é o óleo. O que cura é a fé. É o poder de Deus. É o dom da cura. Quando o Filho do Homem vier, como diz em Lucas, achará fé na terra. Só que eu não estou descartando a medicina, queridos. Não é isso. Lucas era médico amado do Senhor Jesus. Tem coisas que Deus deixou a medicina, você precisa da medicina. Se precisar de médico, pode procurar um médico. Precisar fazer exame, faça exame. Porque muitas vezes as pessoas não obedecem o médico fala, faça isso, não obedece, finda morrendo. Porque está desobedecendo. Se Jesus fosse contra a medicina, ele não tinha chamado Lucas, que era médico. E o próprio Senhor Jesus, quando curava, mandava ir fazer exame no médico, queridos. Vai lá fazer uma análise, só isso. Lá que era o sacerdote, que agia como terapia, medicina também. Então, se cuida. Se for preciso, faça caminhada. Faça exercício físico, tome água. Se cuide, queridos. Precisamos cuidar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Temos, João diz para Gaio, peço que vai bem. E que tenha saúde. Bem no corpo, bem no espírito, bem no corpo e bem na alma. Precisamos estar bem, porque esse corpo aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Então ele precisa ser cuidado. Precisamos cuidar com zelo. Amém? Então nós aprendemos hoje sobre as promessas de Deus e a promessa de cura divina, que é uma promessa de Deus. Então ore por enfermo, ore por alguém. Interceda por alguém na sua igreja, na sua congregação. Use o domingo de manhã. Interceda por alguém que está enfermo. E você vai ver o poder de Deus sobrenatural sobre essa vida, sobre essa família. Agora, tem pessoas que Jesus não vai curar. Se ele curar, talvez ele pode até se desviar. Porque eu disse que a prioridade não é a cura, é a salvação. Bartimeu queria a cura. Jesus quis salvar e depois ele curou. Mas tem pessoas que vai morrer, vai para o céu e não vai ser curado. O exemplo lá do Lázaro. Ele morreu, foi para o céu, não foi curado. A ênfase não é os milagres. As pessoas ficam fazendo rosmento, rosa ungida, tantas outras coisas. Dá muita ênfase no milagre. Mas o priori é a alma. Ele quer tratar primeiro da alma, depois o corpo, queridos. É a salvação da nossa alma. Então, você precisa entender. Eliseu, depois de Elias, ele fez o dobro de milagre de Elias. Sabe como morreu Eliseu? Morreu doente. Então, queridos, vamos aceitar o que Deus quer. Vamos viver o luto. Vamos vivenciar as promessas de Deus. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Se você está com enfermidade, talvez Deus não curou, talvez é porque ele não quis. Não é porque o seu pastor não tem fé, ou alguém não tem fé, ou você não merece. Não é isso. É porque Deus quer que você viva isso. Você passe por isso para você testemunhar lá na frente. Amém? Se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 1000 inscritos aí. Amém? Deus abençoe.